Bom dia, jovens. Bem-vindos à EBD Online. Vamos continuar aí a nossa lição que nós temos estudado na EBD, tá bom? Antes de tudo, vamos fazer uma oração, como a gente faz normalmente nas nossas aulas, para que o Senhor abençoe esse momento e tenhamos uma aula que acrescente as nossas vidas, aos nossos corações. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã de domingo, onde essa lição estará disponível para os nossos jovens, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, venha abençoar esse momento de aula, mesmo sendo à distância. Sabemos que o Senhor está no controle de tudo, mesmo nesse momento difícil dessa doença, dessa pandemia mundial, mas sabemos que o Senhor está sobre nós, e que nós podemos confiar na Tua mão poderosa, Senhor. Te agradecemos por poder estar aqui, porque nós estamos aqui mesmo nesse momento, porque nós Te amamos e amamos a Tua palavra, e que nós possamos conhecer a cada dia mais de Ti, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Me ajuda pela Tua misericórdia a transmitir como instrumento a Tua palavra, e que o Senhor deseja falar aos nossos corações. E toca no coração de cada um que estará na sua casa assistindo a essa aula, Senhor. Que seja de grande proveito para o seu Espírito. E que o Espírito Santo, Senhor, encontre corações sensíveis, para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando a revista Traços da Bíblia, tá bom? A revista dos jovens, estamos na lição 8. Você pode adquirir essa revista, a gente tem revistas disponíveis, então é muito bom adquirir. Ela é muito boa para você estudar e também, né, para você participar das aulas da EBD, tá bom? É uma revista riquíssima. Ela vai estudando livro a livro da Bíblia, e esse aqui é o Novo Testamento, tá? Os primeiros livros do Novo Testamento. E a gente está na lição 8, é a segunda lição falando sobre o livro de João. Tá? Eu vou explicar porque está dividido em duas lições, tentar explicar brevemente. Tá? Então, o livro de João, ele pode ser dividido em duas sessões. Tá? A primeira sessão, assim, ele tem um prólogo, que é como se fosse uma introdução, né? Para trazer a temática do livro, que é uma apresentação de Cristo, que é no capítulo 1, do versículo 1 ao 18. E aí, a primeira sessão é o capítulo 1 ao 12, que é a parte do livro que foi estudada na lição anterior, tá? E ela traz o ministério de Jesus, traz uma apresentação de Cristo, diz quem Jesus é, sabe? Então apresenta Jesus como Deus, Jesus na criação, Jesus como o Filho de Deus, como Messias, e é uma definição, ele apresenta Jesus a partir das palavras do autor e a partir das palavras do próprio Jesus, então traz no ministério de Jesus ensinamentos que ele deu e coisas que ele disse a respeito dele próprio. E uma das características dessa divisão entre esses dois livros é quando Jesus sabe que chegou a hora dele sofrer e cumprir o seu propósito aqui, que está chegando o fim do tempo dele aqui na Terra, né? E quando ele vai para o Pai lá nos preparar a morada, amém? Então, essa primeira sessão traz essa temática, né? Até para exemplificar para vocês, vou ler 2 trechinhos que mostram como isso fica claro nessa primeira parte, que não chegou a hora, né? Então, em João 7:30, diz assim: então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. E no capítulo 8, versículo 20, diz assim:
Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Então, aqui fica claro que a hora não havia chegado. E a segunda parte, que é a parte dessa lição que a gente está estudando, né, a segunda sessão do livro de João, é do capítulo 13 ao capítulo 20. Tá? O livro de João vai até o capítulo 21. Esse capítulo 21 é considerado como se fosse um epílogo. Né? Se o prólogo é o que vem no começo, o epílogo é o que vem no final. Então é um encerramento do livro, tá bom? E essa segunda parte, a partir do capítulo 13, é o momento em que chegou a hora, e aí a gente vê os momentos finais do ministério e obra de Jesus aqui na Terra, né? Então, é o momento que ele vai sofrer e ele vai, né, consumar a sua obra por meio da sua morte, da sua ressurreição, tá bom? Então, para exemplificar isso, no capítulo 12, né? No capítulo 12, versículo 23, diz assim: Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. No versículo 27, agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. 28, Pai, glorifica o teu nome. Então, vou ler até aqui, tá bom? Então a gente vê aqui que ele já está falando, chegou a hora. E Jesus se mostra pronto para essa hora, né? Ele se mostra pronto para o sofrimento. E no 13, versículo 1 diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então aqui a gente entende que é o momento que chegou a hora, e são os momentos finais de Jesus aqui na Terra, tá bom? Então aqui é disso que, dessa segunda parte, né, que chegou a hora, que se trata a nossa lição, tá? Então o tema da nossa lição é Jesus e o sofrimento. A gente já está na segunda parte da lição, então eu vou tentar falar brevemente da primeira parte, que a gente já estudou, para a gente partir para a segunda parte. Antes disso, eu coloquei aqui algumas palavras. A gente fez um brainstorm na primeira aula, né? Uma chuva de ideias, né? Um jogo de associação de ideias, trazendo palavras que se associam com essa ideia de sofrimento. Então, cada um foi falando palavras, a gente anotou e eu coloquei aqui. E aí eu vou pegando essas palavras e tirando conforme a gente vai vendo que elas têm alguma relação com o que a gente está vendo aqui na lição, tá bom? Então, vamos lá. A primeira parte da lição foi chamada Preparação para o Sofrimento, que vai do capítulo 13 ao capítulo 17. Esse momento é o momento que Jesus sabe que chegou a hora e ele traz uma série de ensinos e reflexões para os discípulos que são extremamente valiosos. Assim como toda palavra, né? Mas é muito interessante a gente ver aqui, por exemplo, tem um momento que é a chamada Última Ceia, né? E aqui tem várias palavras que a gente conhece. Mas quando a gente lembra que isso aconteceu logo antes de Jesus morrer, né, do momento que Jesus sabia que ia morrer, imagina alguém que vai morrer no seu leito de morte, né? E ela fala, olha, eu tenho uma coisa para te dizer. Então você sabe que qualquer coisa que essa pessoa for dizer, você tem que prestar extrema atenção, porque vai ser muito importante, porque é uma coisa que são as últimas palavras que a pessoa vai dizer antes de morrer.
é alguma coisa importante, né? A pessoa não vai dizer uma coisa trivial, né? Extremamente, né? Então é alguma coisa importante. E aqui são as palavras, são as coisas que Jesus escolheu dizer logo antes de morrer, né? Então, de tudo que ele já tinha ensinado para os seus discípulos, o que ele quis dizer antes de morrer? E a gente vê isso, claro que a gente sabe, né, que morrer não é morrer, acabou, né? Mas isso traz, nessa perspectiva, a gente entende a importância do que Jesus disse aqui. Então, são as últimas palavras de Jesus antes da sua morte. E aqui é uma preparação, né? Como eles colocaram que é a preparação para o sofrimento, Jesus também está preparando os discípulos para a despedida e os discípulos para o que haveria de vir, né? Então, os discípulos ali ainda não compreendiam completamente o que ia acontecer. E Jesus traz essas palavras preparando eles. E a gente vê lições preciosíssimas, né? Então aqui a gente tem lição de humildade, a gente tem aquele momento que Jesus lava os pés dos discípulos e ensina que é assim que é o reino dele, né? Onde você tem que se humilhar, né? E aprender a servir o outro. Ele fala do Espírito Santo, então ele traz uma lição de consolo e de auxílio, né? A gente sabe que ele fala, eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Vocês não vão ficar órfãos, né? Então, ele diz que ele promete, né, que haveria um Espírito Santo, que é o Consolador, que é o Auxiliador, que é aquele que vai estar ao seu lado, né? Então, é o seu advogado. Ele fala sobre obediência, né? Sobre permanecer nele e traz aquela palavra, eu sou a videira, vocês são os ramos, né? Então o ramo só consegue sobreviver e produzir frutos se tiver na videira, né? Se tiver permanecer na videira, estiver ali recebendo a seiva. E esse permanecer tem a ver com obediência, né? Viver nele, obedecer a ele, obedecer a palavra dele. Ele fala sobre sofrimento, então que sofrimento e perseguição, o sofrimento já faz parte da vida, mas a gente, além, né, de ter o sofrimento da vida, a gente vai sofrer por ele, e o sofrimento por ele vale a pena, né? Então ele fala sobre sofrimento também, traz uma perspectiva completamente diferente do sofrimento, né, que não é só negativa. E unidade, né? Então a gente, no final do capítulo 17, Jesus faz uma oração, né? Então ele ora para o Pai em favor dos seus discípulos, né? Intercedendo pelos seus discípulos, e ele ora por aqueles que haveriam de ser alcançados, que ainda creriam nele por meio do testemunho do trabalho dos seus discípulos, e esses somos nós, né? Nós somos alcançados, graças a Deus, por meio do Evangelho. Isso aqui é o resultado, né? Essa palavra é o resultado do trabalho dos discípulos. Então, nós somos alcançados. Essa oração, nós estamos incluídos nessa oração que Jesus faz no final do capítulo 17. Você pode ler lá depois. Então, e também, né, aqueles que ainda vão ser alcançados por meio do trabalho que Deus há de realizar por meio das nossas vidas, né? Então, todos estão incluídos na oração de Cristo. E essa oração foi feita na noite que ele foi preso, né? Então, a gente vai ver que logo em seguida ele já foi preso. E aqui, o que a gente vai ver agora, né, isso foi a preparação para o sofrimento. O que a gente vai ver agora é o âmago do sofrimento, né? Esse trecho da lição é chamado de o âmago do sofrimento, que é o centro, o ápice do sofrimento ali. E isso aqui são os capítulos 18 e 19, tá? Então agora que a gente vai refletir sobre eles. Para começar, a gente vai ler o 18, tá? Só queria ler o versículo 1, que a gente vê aqui ele falando, ó, Jesus, tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale de Cedron, do outro lado,
havia um olival onde entrou com eles. E esse foi o lugar onde ele foi, onde veio Judas, né, com um destacamento militar, com guardas que vieram para prender Jesus. Então foi logo que ele terminou de orar, eles foram para lá e ele foi preso. Vamos ler agora aqui o 4, do 4 ao 6. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, isso aqui é quando chegaram os guardas. Eu vou ler a partir do 2, vou ler tudo, ficar melhor para entender, tá bom? Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Glória a Deus. Então aqui a gente vê, primeiro, né? A primeira coisa que fica clara aqui é que Jesus estava pronto para o sofrimento. Então ele não hesita, né? Ele aqui na lição coloca de uma maneira interessante, fala assim que ele não abdicou de sofrer, ele encarou o sofrimento em seus olhos. Então ali ele olhou nos olhos do sofrimento, mas é muito... Aqui como ele se coloca, ele se adianta, né? Ele já sabia o que ia acontecer, e aí ele perguntou, quem vocês estão procurando? A gente está procurando, né, o tal Jesus de Nazaré. E ele fala, sou eu. E aí a gente vê aqui, logo em seguida, deixa eu ver aqui. Eu não quero ler tudo, quero ler mais alguns trechos pra gente não ocupar tanto tempo, tá bom? Versículo 11, olha aqui que diz. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Então aqui, né, ele falando isso, né, ele mostrando que esse era o propósito dele, ele estava ali para isso. Então ele fala, não é para vocês me defenderem, né, eu tô aqui para isso. E ele se entregou, né, ele se colocou, né, ele não foi preso, né, ele se deixou levar, né, ele se deixou ser preso. Então aqui, né, olha que interessante como é essa atitude de Jesus e a preocupação de Jesus com seus discípulos, porque ele entendia que a herança dele é o que viria para frente, né, a tarefa de levar a palavra adiante era dos discípulos, né, e ele não... ele fazia questão de cuidar de todos eles. E ele os amava, né? Como a gente leu no versículo, né? Que é... Esqueci qual versículo que a gente leu, mas... Que a gente leu antes, né? Que fala que amou-os até o fim. Né? Então... e a gente percebe esse amor e esse cuidado aqui, ó, no versículo 8 e 9. Respondeu Jesus, já lhe disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora esses homens, se referindo aos discípulos. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Isso aqui ele tá, essa frase, não perdi nenhum dos que me deste, está se referindo à oração que Jesus tinha feito pouco antes, né? Então, pouco antes, ao você olhar no capítulo 17, versículo 12, na oração que ele faz, ele diz assim: enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura.
Então ele fala que nenhum deles, que estavam sob os cuidados dele, se perdeu, a não ser quem teria que se perder para que se cumprisse as escrituras, se referindo a Judas, que é quem o traiu, né? Apesar de ter sido a escolha dele, né? Ele foi, um instrumento para que se cumprisse as coisas que aconteceram, que teriam que acontecer. E a gente vê, eu acho muito interessante essa questão de Judas, né? Jesus amava todos os seus discípulos, né? Então, apesar de saber que Judas o trairia e que isso era parte do que teria que se cumprir, quando Jesus prediz que Judas o trairia, ele fala isso com pesar. Ó, vamos ler lá em João 13, 21. Foi durante a ceia e Jesus prediz isso. Ó. E ele diz assim: depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Então existe uma perturbação aí, né? Não é uma coisa tranquila. Podemos dizer que essa perturbação, talvez uma ausência de paz, né? Naquele momento, né? Então, não é, né? Judas foi o traidor, mas infelizmente, né? Era necessário, mas é uma tristeza. E aí a gente pode ver também quando fala que ele fala de nenhum deles se perder, em João 6,39 diz assim: e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Né? Então, falando que essa a tarefa é não perder ninguém. Né? Então, e ele fala que ele não perdeu ninguém, com exceção daquele que o traiu, para que se cumprisse o que tinha que acontecer. Agora aí a partir daí para frente, a gente começa a ver o julgamento, né? Como Jesus é julgado diante das autoridades judias, do povo judeu, e diante das autoridades romanas, né? E a gente começa a ver um cenário desolador, assim, de sofrimento. Então, vamos ler alguns trechos, tá? João 18. O julgamento vai do João 18, versículo 13 até 19, versículo 16, tá? A gente vai ler alguns trechos aí desses capítulos. João 18, versículo 18 a 23, diz assim: fazia frio. Os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que havia feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Isso foi logo depois de Pedro negar Jesus a primeira vez, né? Vocês lembram que Jesus disse que Pedro negaria 3 vezes antes do galo cantar. Né? E olha aqui, certo? Né? À noite, né? Jesus foi preso. Antes de chegar amanhã, Jesus o negaria 3 vezes. Eles falam: meu Deus, será? Né? Não. E Pedro falou: não, claro que não. Aí ele nega Jesus pela primeira vez. E aí vem essa descrição que o autor do livro coloca, né? Fazia frio, os servos ao redor de uma fogueira, né? Então a gente vê que Jesus foi preso numa noite fria, né? Tão fria que eles tinham que ficar ao redor de uma fogueira para se aquecer. Enquanto isso, versículo 19, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Respondeu-lhes Jesus: eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disso em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram, certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto.
Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Respondeu Jesus. Se eu disse algo de mal, denuncio o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? Então Anás, sumo sacerdote, enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Tá? Antes explica que Anás era sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote atual. Assim. Então olha isso, né? A resposta que Jesus dá quando eles começam a questionar ele, né? E ele fala, tudo que eu falei, tudo que eu preguei, tudo que eu falei acerca de mim, tudo que eu falei acerca do meu pai, eu falei para todo mundo. Eu não me escondi de ninguém. Né? Eu não falei pelos cantos. Eu preguei nas sinagogas. Então ele falou, se você quer saber de alguma coisa, pergunta para todo mundo que ouviu. Qualquer pessoa que me ouviu vai saber te dizer. Por que você está me interrogando, né? Eu não falei nada em segredo. E eles consideraram isso uma ousadia, né? Ele responder dessa maneira. E ele já começa a levar um tapa no rosto, né? Aí já começa o sofrimento físico, né? A tortura física de Cristo. E essa resposta que ele dá, né? Se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Tipo, me diz o que tem de mal no que eu disse. Mas se falei a verdade, por que me bateu? E essa pergunta não teve resposta aqui, né? E no comentário bíblico do F.F. Bruce, sobre essa resposta de Cristo, ele diz isso, né? Nada dói mais do que a verdade nos ouvidos daqueles que já fecharam a sua mente para ela. Ou seja, eles não tinham interesse na verdade, né? Então por isso que eles se ofenderam tanto quando Jesus dizia a verdade, porque a verdade doía neles, porque eles não tinham interesse na verdade. A mente deles estava fechada para a verdade. Então vamos lá, no versículo 25 a 27. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe, você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu, eu não o vi com ele no olival? Mais uma vez, Pedro negou, e no mesmo instante, um galo cantou. Então se cumpriu o que Jesus disse, Pedro negou a Cristo, né, 3 vezes antes do galo cantar. Não deu nem tempo de Jesus ser julgado direito, né? E como é triste pensar nisso, Jesus foi abandonado, né? Então ele foi preso sozinho, mas aqueles que andavam com ele, que estavam com ele o tempo inteiro, Pedro era um dos discípulos mais próximos de Jesus, negando a ele, né? Falando assim, mas você não andava com ele para lá e para cá? Não sou eu, não. Então, né, aqui a gente pode dizer abandono, né? Abandonado pelos que eram mais próximos dele. Traição, né? Foi traído também por Judas, né? Dos seus discípulos. Muito, muito desolador. Se imagina nessa situação, né? Então, aqueles que eram os mais próximos debandando. Vamos lá, 33, 18:33 ao 19:3, tá? Um trecho um pouquinho mais comprido. E aqui já é quando Jesus é colocado, o anterior que a gente leu, foi Jesus diante das autoridades do povo judeu. E agora aqui é Jesus diante das autoridades romanas, né, diante de Pilatos, tá bom? Pilatos então voltou para o pretório. Chamou Jesus e lhe perguntou, você é o rei dos judeus? Aqui é o pretório, aqui tem a explicação que era a residência oficial do governador romano. Então as pessoas eram levadas lá para serem julgadas. Tá, então, voltando aqui, 34, 33,
Chamou Jesus e lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: Essa pergunta é tua ou outros te falaram ao meu respeito? Respondeu Pilatos: Acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. Que é que você fez? Disse Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: Tu dizes que sou rei. De fato, por essa razão nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: Não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, em resposta, gritaram: Não, ele não. Queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Então, capítulo 19, versículo 1. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele, vestiram-no com uma capa de púrpura, e chegando-se a ele diziam: Salve, rei dos judeus! E batiam-lhe no rosto. Até aqui, né, o versículo 3. Então aqui a gente vê Jesus, primeiro, ele só começa a sofrer humilhação. Quando Pilatos pergunta, né, você é o rei dos judeus? Não é uma pergunta sincera, tipo, você é o rei. Ele sabia que não era, ele sabia que essa era a alegação que as autoridades do povo judeu tinham trazido para ele, falando, então, ele fala que é o rei dos judeus e isso é um absurdo, isso é uma heresia e tal. E então ele faz uma pergunta irônica mesmo, você é o rei dos judeus, né? Uma pergunta irônica, provocativa, né? E aí Jesus fala, né? Você tá falando isso porque foi o que te disseram. E Jesus, olha aqui que Jesus coloca: o meu reino não é deste mundo. Jesus está falando que ele é rei, né? E Pilatos questiona isso. Só que não é deste mundo, né? Então, ele não está preso ao povo judeu, né? Apesar dele ter emergido desse povo, ele tem um reino que não pertence a este mundinho. Não pertence a, né? Não é um reino humano, né? É um reino divino. E aí ele já é recebido com essa ironia, né? Porque, tipo, os romanos viam, né, como, né, alguém fazendo, né, criando burburinho, né, no meio dos judeus, né. Só que, apesar de tudo isso, Pilatos não vê razão para condenar Jesus, mas o povo judeu clama que Jesus fosse condenado. E aí, então ele aqui, a gente vê no 19, que primeiro ele é recebido com essa ironia, né, digamos, meio que leve, né, de Pilatos, e Pilatos ainda tentando arrumar um jeito de liberar Jesus, porque ele não via razão para condenar, de acordo com o ponto de vista romano, né. Mas, como o povo judeu insistiu, e aí no 19, Jesus começa a ser açoitado, e eles criam uma brincadeira de humilhação para Jesus, e extremamente cruel, né? Como né, a acusação era que ele se chamava de rei dos judeus, eles colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, colocaram uma capa, né, nele, e aí eles chegavam diante dele e falavam: Salve, rei dos judeus, e batiam na cara dele. Então ele começa a ser humilhado e açoitado e torturado de maneira cruel. Então a gente começa a ver, e sozinho, né, sofrendo essa zombaria e essa tortura ao mesmo tempo. E agora,
19, do 9 ao 16. E voltou para dentro do palácio, Pilatos, tá? Então perguntou a Jesus, de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu, não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam, se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei, opõe-se a César. Até o 16. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Era o dia da preparação, na semana da Páscoa, por volta do meio-dia. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram, mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei, senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente, Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então aqui a gente vê, além desse sofrimento de Jesus, né, e o povo judeu falando, e eles começam a usar um argumento, né, falar que esse homem se diz rei, mas César que é rei. Então, se você libertar esse homem, você não é amigo de César, porque ele está, né, se opondo à realeza de César. Então, eles tentam trazer um argumento que faria sentido para os romanos condenarem a Jesus, porque para os romanos até agora eles falam, ele se diz rei dos judeus, para a gente tanto faz, né? Mas aqui acontece uma coisa que que demonstra, né, uma atitude terrível das autoridades judaicas, que quando eles dizem assim no versículo 15, não temos rei senão César. E isso foram os chefes dos sacerdotes que responderam. E aqui eles estão contestando a realeza do próprio Deus, porque quem é rei sobre o povo, né? O povo judeu, né? Que é o povo de Deus. É o próprio Deus, né? O próprio Deus é o rei absoluto, né? O rei que reina diretamente sobre esse povo. E aí eles falam, não temos rei senão César, né? Então eles abrem mão do governo do próprio Deus, né? E colocam César no lugar, o rei romano, né? Então aqui é uma apostasia judaica, né? Quando eles declaram que César é o rei sobre eles, né? E eles completamente ignoram o governo do próprio Deus, que estabeleceu esse povo sobre a terra. E tem um detalhe muito interessante também aqui, que a gente vai ver isso várias vezes no livro de João. No versículo 14, ele inclui um detalhe que na história parece que não é muito relevante, mas ele é importante. Que é no versículo 14, ele cita que era o dia da preparação, na semana da Páscoa, por volta do meio-dia. Então ele está falando que a hora que isso aconteceu, né? Que esse é o momento que Jesus foi de fato condenado à crucificação. E quando fala o dia da preparação, que era sexta-feira antes da Páscoa, o dia da preparação na semana da Páscoa, por volta do meio-dia, esse era o momento que na tradição eles preparavam as ofertas, né, os cordeiros que eram mortos. Então eles matavam os cordeiros, né? Então era o momento do sacrifício dos cordeiros. E isso tem um significado muito grande.
quando a gente fala do sofrimento de Cristo, né? Então, o momento que ele foi de fato condenado, ali foi decretado o sacrifício dele, né, que viria a acontecer. Então, e Cristo, né, o Cordeiro que limpa o pecado do mundo, né? Então, esse detalhe é importante, né? Então, foi colocado aí por essa razão, é que, né, ali também foi decretado aí o sacrifício do Cordeiro, né? Não era uma simples condenação, né, de um homem, uma condenação à morte de um homem, né? Ali tinha algo acontecendo, algo mais profundo. Vamos lá. E agora nós vamos à crucificação. Que é do 17, do capítulo 19, do 17 ao 27. Eu vou tentar ler assim, não é tão grande esse trecho, tentar ler rapidamente. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando a sua própria cruz, ele saiu para um lugar chamado Caveira, que aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escreva o Rei dos Judeus, mas sim que este homem se dizia Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sorte pelas minhas vestes. Uma citação de Salmos 22:18. Foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe e a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, que é o autor do livro, disse à sua mãe: aí está seu filho, e ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Amém. Olha isso. Tem algumas coisas, né, muito interessantes aqui, né? Além da cena chocante que é, mas a maneira que ela é descrita aqui, se você já viu, acho que todo mundo já viu A Paixão de Cristo, um filme, já tem um tempo que foi lançado, mas que se dedicou a colocar assim, muito graficamente, né, esses detalhes da morte de Cristo. Eu lembro que até quando lançou, tipo, os pais falavam para as crianças não verem, porque era muito forte, né? Então é extremamente violento, né? Uma violência muito grande. Deixa eu pôr aqui, ó, tortura. Uma violência absurda. Mas aqui no livro de John tem detalhes muito importantes que são colocados aqui. Quando diz assim, tem primeiro, no 17, diz que Jesus levou a própria cruz, né? Então ele carregando a cruz, né? E a gente é chamado a carregar a nossa cruz, né? E também esse significado, né? De ele não estava sendo... não estavam matando ele estava se entregando, né? Ele carregou a própria cruz, na qual ele seria crucificado. A placa, né? Então era colocada na cruz a placa com o crime que foi cometido. E aí
Pilatos colocou a placa escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E aí os judeus protestam, falam: não, ele não é o Rei dos Judeus. Tem que colocar que ele dizia, né? Se dizia Rei dos Judeus. E aí Pilatos fala: o que eu escrevi. Então ali sobre Jesus é uma figura assim irônica, mas quase, mas muito simbólica do que é esse reino, né? Então, esse rei que estabelece o seu reino não sentado num trono, mas, né, pregado numa cruz, que anuncia que ele é rei, né? Em várias línguas. E então essa placa, né, anunciando ele como rei, de forma indireta, né, não intencional, mas trazendo dá para trazer esse significado também até pela descrição aqui que é colocado nesse livro. E tem outro detalhe também interessante quando diz assim que os soldados pegaram as roupas dele, rasgaram, né? Então era uma coisa que eles faziam, só que a túnica que tinha sido colocada era uma túnica que era uma peça só, né? Ela não tinha costuras, ela era só uma peça. E que tradicionalmente era assim, era a túnica do sumo sacerdote era feita numa peça só sem costuras, né? Ela tinha que ser feita sem costuras. Então aqui também a gente vê um simbolismo, né, de Jesus como o sumo sacerdote, né, aquele que agora não precisa, a gente não tem mais intermediários, né, então ele assumiu esse lugar, né, aqueles que eram os sacerdotes eram intermediários, né, entre o povo e Deus. E ele assume esse lugar, né? Tipo, eu assumo esse lugar de fazer a ponte entre vocês e Deus. Vocês não precisam de mais nenhum homem, agora vocês têm acesso direto. Então, tem esse simbolismo também, essa túnica que é feita sem costuras, né? Vamos lá. E aí no finalzinho a gente vê, olha isso, gente. Jesus estava na cruz. Ele vê a sua mãe. E aí ele viu a sua mãe e o discípulo a quem amava. E aí ele diz pra mãe: mãe, aí está o seu filho. Tipo, você não vai ficar só. Você tem, né? Ele cria uma família ali. Isso é ele cuidando daqueles, né, que ele amava. Mãe, aí está seu filho, filho, aí está sua mãe. E aí fala que esse discípulo a recebeu em sua família. Então eles passam a ser família, né? Juntos. Então esse cuidado, olha isso, gente. Então é uma cena assim muito reveladora, né? Do propósito, né? A gente vê tanto o propósito ali, tudo se encaixando, e a maneira que é descrito aqui no livro de João traz muito suscita muito essa ideia de propósito. E agora, o momento em si da morte de Cristo. Vamos lá. Do 18, 28 a 37. Desculpa, capítulo 19, 28 a 37. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o espírito. Era o dia da preparação, e o dia seguinte seria um sábado.
Peraí, vamos parar aqui no 30. Daqui a pouco eu leio o que vem depois, tá? Porque aqui a gente tem uma expressão importante, que é está consumado. As últimas palavras de Jesus antes de morrer, né? Entregar o seu espírito na cruz. Deixa eu tirar aqui. Jesus. Cruz, né? Foi crucificado. A gente nem precisa falar sobre o sangue, né? O sangue que foi derramado de Cristo. Ele foi desfigurado. Foi extremamente torturado. Morte. Dor, né? Dor. Morte. A sua mãe diante da cruz. Luto. Vamos lá. E aqui, esse está consumado, essa expressão, ela vem é uma expressão grega, tetelestai, está consumado. E ela tem um significado que, quando ele diz está consumado, né, talvez pode dar a ideia de acabou. Né, como se fosse acabou o sofrimento, mas não é. A ideia é que a obra foi concluída com sucesso, mas não é concluída assim, não quer dizer que só que acabou, entendeu? Né, comecei a fazer, acabei de fazer, mas é que todas as etapas, toda a obra, que é a obra de Cristo aqui na Terra, ela começa, né? Ela vem do seu nascimento. O que ele está dizendo é que cada etapa, tudo que foi feito tinha um propósito, e esse propósito foi plenamente, perfeitamente cumprido. E Jesus, que é o próprio Deus, ele é a única pessoa que poderia falar isso. Que todo propósito foi plenamente, perfeitamente cumprido. Porque só ele é perfeito, só ele era capaz de concluir uma obra perfeitamente. Né? A gente faz coisas na nossa vida, mas sempre tem um errinho aqui, um errinho ali, a gente dá uma voltinha, né? Faz um paranauê e tal. Mas ele está falando de uma obra que cumpriu o seu propósito completamente, plenamente, perfeitamente. E aí é interessante essa palavra, isso aqui foi, né, a cola que o meu pastor deu, né? Que vem dessa palavra teleios, que significa propósito, finalidade. Então essa expressão ela suscita a ideia de propósito, né? Então está consumado o propósito foi alcançado de forma plena. E é isso que Jesus diz, está consumado, né? Eu cumpri o propósito perfeitamente. No final a gente vê que Jesus entregou o Espírito, né? No final do versículo 30. Né? Então essa ideia, né, de que a gente vê desde o começo, né, que ele sabia o propósito, né, e ele passou pelo sofrimento sabendo isso faz parte do propósito. Então eu não posso, né, eu não vou abrir mão do sofrimento porque é parte do propósito, que eu vim aqui para isso. E ele entrega o Espírito, não é tirado dele, ele entrega o Espírito. Então, consciente e voluntariamente, ele entrega o seu Espírito, né? E ele entrega completamente, né, livre de mancha, de mácula, né? Então, completamente em perfeição, porque ele é perfeito, não tem pecado. Né? A gente pode ler aqui em Hebreus, Hebreus 9, versículo 14,
que diz assim, falando do sangue de Cristo, né? A gente já tirou aqui o sangue. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Então aqui, né, inclusive, falando aqui de Cristo como sacrifício, né? Eu vou ler um pouquinho antes, que é interessante. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, lembra que a gente falou a capa, né? A questão do sumo sacerdote, a simbologia. Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que, propósito, sirvamos ao Deus vivo. Então, a gente percebe esse propósito, né? O sangue de Cristo cumprindo o seu propósito plenamente. Lembrando, tem aqui uma palavra que foi colocada aqui, holocausto, né? Lembrando do sofrimento, né? Holocausto, historicamente, o extermínio dos judeus, mas vem, né, dessa questão do sacrifício, né? Então, aqui não foi voluntário, mas o de Cristo foi voluntário. Ele é o Cordeiro perfeito, né? Vamos lá. E agora a gente vai encerrar, tá bom? Trazendo mostrando o que aconteceu e mostrando o sepultamento de Cristo. E uma coisa maravilhosa que se revela, tá bom? Olha aqui. No versículo 38, tá bom? Até o versículo 42 do capítulo 19, tá? O final do capítulo 19. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, com as especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Então aqui aparecem, né, parece que do nada, mas não é do nada, duas pessoas, dois novos discípulos são apresentados, e que é José de Arimateia. Então fala que ele foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E aí diz que José era discípulo de Jesus, mas ele era secretamente, ele não tinha revelado que era discípulo de Jesus para as pessoas. Porque ele era um membro do Sinédrio, que é uma instituição, né, judaica, que era um tribunal civil e religioso de Israel. Então, ele fala que ele tinha medo dos judeus, ele tinha medo de revelar que ele era discípulo de Jesus, porque por causa desse
essa oposição violenta que eles tinham, né, a Jesus. E aí ele vai, né, ele se expõe, né, ele vai para diante de Pilatos pedindo o corpo de Jesus, né, porque estava chegando no fim da sexta-feira. E aparece Nicodemos também, que ele aparece anteriormente, né? Ele fala com Jesus, você pode ver lá a história dele em João 3. Então ele já tinha tido um contato com Jesus, era um discípulo ali também, e também fazia parte ali das autoridades judaicas. E esses dois aparecem e eles tomam todas as providências a respeito do sepultamento de Jesus. Então eles se revelam, né, como discípulos no momento crítico e tomam todas as providências. Isso é muito interessante, porque ali não tinha não tinha ninguém para fazer o sepultamento de Jesus, né? Então Jesus tinha vários discípulos que acompanhavam ele, mas não tinha ninguém, né? Ninguém para fazer isso. E esses dois se revelaram, né? E mostraram através da sua atitude, né? Mostraram devoção a Cristo por meio da sua atitude, né? Mesmo não sendo os que estavam ali sempre, eles mostraram que amavam a Cristo, né? Por meio dessa atitude. Então, é muito interessante isso, né? Que eles não eram discípulos de destaque, né? Eles eram secretamente, mas quando foi preciso tomar uma atitude, eles tomaram, né? Então eles tiveram a coragem de entrar aí nessa história e tomar uma atitude. E aí a gente pode refletir, né? Se a gente tem coragem de tomar atitudes em momentos críticos, né? Atitudes que revelem a Cristo, revelem nosso amor por Cristo, né? Atitudes de discípulos. Então, ou se a gente está sendo aquele povo, né, que só fala, só honra com os lábios, né? Mas não tem o coração voltado para Cristo, né? Para Deus, e as nossas atitudes voltadas para Ele. Então aqui aparecem esses dois, né? E demonstram esse amor por Cristo, tomando essas providências práticas, né? Para o sepultamento de Cristo. E aqui a gente vai terminar por aqui, o âmago do sofrimento, né? A gente sabe que a história não acaba aí, né? A próxima parte da lição é a vitória sobre o sofrimento. Então a gente sabe que, né, Deus nos dá vitória. Então, até voltando aqui pro que Jesus disse, eu quero até encerrar com esse versículo para a gente lembrar, né, que o sofrimento tá ali, né? Mas até colocaram uma palavra interessante aqui, pandemia. A gente está vivendo um momento de sofrimento, um momento aterrorizante, né? Tem se falado aí não de guerra em si, mas de um estado, né, de guerra, né? Providências como se a gente tivesse em tempo de guerra. Então tudo isso tá aí, o sofrimento tá aí, ele faz parte da nossa vida aqui na Terra, né? A gente percebe isso desde criança, né? Que a gente sofre, o sofrimento faz parte da nossa vida, né? Tem até aquela poesia, né? Que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar no início, né? O joelho, ele fala do joelho ralado, dói bem menos que um coração partido. Mas é que a gente sofre, tem formas diferentes de sofrimento, seja o sofrimento do corpo, né? O machucado, né? A doença aqui. A doença, mas a gente também tem o sofrimento da alma, né? Então, né, que depressão, tristeza,
né? Então isso faz parte da nossa vida. E faz parte da nossa vivência nesse mundo. E Jesus, quando se fez homem, ele vivenciou o sofrimento humano, né? Então o sofrimento faz parte da nossa natureza, que é caída, né? Que é decaída. E Jesus sabe o que é esse sofrimento humano, porque ele viveu como homem, né? Então, ele compreende o nosso sofrimento. E o que ele disse sobre isso, né? Então eu quero fechar com esse versículo, que diz assim em João, né? Abra aí na sua Bíblia, João 16, no versículo 33. Então, quando Jesus fala para os seus discípulos sobre sofrimento, e ele finaliza falando, né? Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Então nós sabemos que mesmo em meio ao sofrimento, a gente sabe que em Jesus, né? Portanto que o nosso foco não esteja no sofrimento, mas esteja em Jesus. Né? Ele fala que nele a gente pode encontrar paz. Então que a gente leve isso no nosso coração. E próxima lição, a vitória sobre o sofrimento. Então, como Deus, Jesus, venceu tudo isso. Não só por ele, mas pela gente, né? Então, tenham ânimo, eu venci o mundo, tá bom? Nós temos um questionário que você vai responder, vai estar disponível para você. Tem material muito legal também que a gente usou na última aula sobre os mártires. E tem a história, eu vou deixar disponível para vocês, a história de André. É André, se eu não me engano, que a gente leu na aula passada. Quem estava na aula passada lembra. Mas é incrível e é para você trazer uma reflexão assim para sua vida, tá bom? Para mim foi incrível e Deus tem falado muito no meu coração. Eu espero que Ele tenha falado no seu também. Guarda essa palavra no seu coração. Abre a sua Bíblia de novo, leia novamente e que Deus te abençoe. Senhor, muito obrigada por essa lição. Muito obrigada, Senhor, pela sua graça nas nossas vidas, que o Senhor nos tem nos sustentado nesse momento de sofrimento. Mas sabemos que podemos confiar no Senhor e que o Senhor nos dá força e que o Senhor nos dá paz para enfrentar esse momento, Senhor. Enfrentar todos os sofrimentos, as aflições que a vida nos apresenta. Sabemos que o Senhor venceu o mundo e podemos crer e confiar completamente no Senhor, o Senhor que nos deu a salvação. Em nome de Jesus, Senhor, te louvamos. Eu agradeço por cada um que está assistindo essa aula e peço que o Senhor venha falar ao seu coração e que essa palavra, Senhor, continue ecoando nos corações e que o Espírito Santo possa falar, Senhor, por meio de tudo que foi dito aqui. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.